pessoal, meu nome é Ana Carolina e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 35%, cobrado nos casos em que o pagamento é considerado sem causa ou quando o beneficiário não é identificado. Essa cobrança foi intensificada principalmente em decorrência da Operação Lava Jato, onde foram identificados diversos pagamentos de propina, que o fisco tenta encaixar os casos em que se pode exigir o IR-fonte e a alíquota de 35% sobre o valor do pagamento. Para visualizar melhor, imagine uma empresa que deduziu como despesa na sua apuração do lucro real um pagamento que não tem beneficiário ou causa identificada, mas depois descobre que, na verdade, o pagamento era uma propina para obter alguma vantagem ilícita. Fora as consequências penais dessa operação, temos as consequências tributárias. O fisco pode não conseguir identificar o beneficiário desses pagamentos, ou seja, aquele que recebeu a propina, e também pode considerar esse pagamento sem causa, exigindo da empresa pagadora o imposto de 35%. Além disso, o fisco ainda pode glosar a despesa da empresa, cobrando IRPJ e CSL e aplicar uma multa de até 150% se entender que houve sonegação, fraude ou conluio. Existem alguns argumentos interessantes para que o contribuinte possa se defender de uma autuação como essa, e aqui eu vou resumir alguns desses argumentos, considerando o beneficiário, a causa e a alíquota. Primeiro, é importante se ter em mente que esse IR-fonte surgiu como uma forma de não permitir que pagamentos deixem de ser tributados por quem os recebe. Ou seja, no caso em que não se sabe quem é o beneficiário e, portanto, não se sabe se ele tributou ou não os valores recebidos, o imposto é cobrado do pagador a uma alíquota de 35%. Tendo isso em mente, o contribuinte pode demonstrar quem é o beneficiário do pagamento e alegar que, quando o beneficiário é identificado, caberia à Receita Federal verificar se ele tributou ou não os valores recebidos. A força desse argumento está no fato de que, se o beneficiário já pagou o imposto sobre o valor do pagamento, o fisco não poderia exigir o imposto da fonte pagadora, porque existiria aí uma bitributação econômica. Um segundo argumento pode ser encontrado na própria alíquota aplicada, porque, considerando que o imposto é incluído na própria base, a sua alíquota efetiva não é de 35%, o que já seria alto, mas sim de aproximadamente 54%, o que leva à possibilidade de se entender que esse tributo estaria servindo como uma verdadeira sanção, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Esse argumento de tributo como sanção também é utilizado pelos contribuintes para alegar a impossibilidade de se exigir o IR-fonte mais a multa, pois se refletiria aí uma dupla penalização pelo mesmo fato. Em relação à causa, existe um forte argumento na doutrina no sentido de que, em se tratando de causa ilícita, como é o caso da propina, o que importa é que existe uma causa. Não importaria, portanto, se a causa é lícita ou ilícita, bastaria ser identificada para afastar a incidência do IR-fonte. E em relação à glosa de despesa, o contribuinte poderia alegar a impossibilidade de cumulação da glosa da despesa com a cobrança do IR-fonte. Existem também outros argumentos interessantes, como a possibilidade de se entender a propina como uma despesa necessária da empresa, mas vamos focar aqui no IR-fonte. Apesar da jurisprudência negativa que a gente pode encontrar no âmbito do CARF, recentemente, no início do ano de 2021, o CARF entendeu que essa cobrança do IR-fonte de 35% somente seria legítima quando não fosse possível identificar o beneficiário. Ou seja, caso se identifique quem recebeu o pagamento, eventual omissão de receita deveria ser cobrada dele, não podendo ser cobrado o IR-fonte do pagador. Outro ponto relevante suscitado no voto da conselheira foi no sentido de que, para a comprovação da causa do pagamento, a empresa não precisa demonstrar que essa causa está ligada à sua atividade operacional, nem que se trata de uma causa lícita. A licitude da causa do pagamento, portanto, seria irrelevante, uma vez que a causa deve ser verificada tão somente para a confirmação de que esses valores estão sujeitos à tributação, ou seja, para descartar a hipótese de uma mera transferência patrimonial não tributável. Esse voto, portanto, foi muito importante para os contribuintes, pois, tendo sido identificado o beneficiário, mesmo estando diante de uma causa ilícita e sem conexão com a atividade empresarial, como é o caso da propina, estaria afastada
a incidência do IR-fonte de 35%. Importante lembrar aqui que o resultado do julgamento somente foi favorável ao contribuinte por causa da extinção do voto de qualidade, tema que já foi objeto de explicação aqui no nosso canal. Esse é um breve resumo do tema, que é muito atual e relevante, então caso tenham qualquer dúvida, o nosso time de tributário está à disposição.